Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Na série Panteões de hoje, nós vamos falar sobre deuses hindus, a deusa Kali, a deusa da destruição e do renascimento. Kali é a deusa da destruição e do renascimento, porque todo um dia precisa acabar para poder ter um recomeço. Ela é o fim e o começo, conhecida também como a Mãe das Trevas ou a Mãe Devoradora. Apesar dos nomes pelos quais ela é conhecida, a deusa é bastante amada por seus devotos, mantendo com eles um vínculo bem íntimo. Entretanto, ela também possui traços de morte e vingança, assim como de amor e delicadeza. O seu nome vem de Kal, palavra da raiz sânscrita, que significa tempo. Por outro lado, no budismo tibetano, a deusa é um homem, conhecido como Kala. A deusa Kali é o complemento de Shiva, o deus da destruição. E eles são destruidores, mas da irrealidade. Ou seja, eles são destruidores do ego. O ego vê sua própria morte ao olhar para a Kali e por isso sente medo dela. Ou seja, alguém que se apega ao ego não está aberto a Deus, ou seja, nem tenta. Se você tem o ego lá em cima, nem tenta fazer contato, se comunicar com essa deusa, porque ela não vai topar com você. Em contrapartida, a pessoa que trabalha bem o ego, né, no caso, a deusa, ela vai aparecer numa forma mais amorosa. Mas para quem tenta fazer, tipo, invocações, enfim, fazer contato com a deusa e tem o ego, né, elevado, se acha o centro das atenções, o máximo, ela vai realmente aparecer como uma forma assustadora, porque o negócio dela não é esse. Na bruxaria, a gente não costuma muito cultuar os deuses hindus. Por quê? Porque é uma outra forma de culto, né? Eles não fazem, no caso, trabalhos, rituais de magia. Eles não fazem parte dos nossos ritos. Porém, eles são deuses, são deidades. Pertencem ao panteão hindu. Não deixam de ser. E muitas pessoas gostam de ter a imagem, de conhecer a história desses deuses, apesar deles não fazerem parte dos ritos da bruxaria propriamente dita. Mas nada contra você ter, de repente, uma imagem de Kali, Shiva, Buda, Ganesha, Lakshmi e assim por diante. Só não tentar trazer isso para dentro de um ritual, né? É como misturar o orixá com deidades dos outros panteões na hora de fazer um sabá, um esbá. São coisas que não têm ornamento, mas você conhecer a história, se familiarizar, gostar, querer ter, até mesmo ter um altar, ter uma imagem, acender um incenso, fazer pedido, não tem problema algum, não vejo mal algum nisso, é só realmente ter essa consciência, não misturar achando que você vai fazer a abertura de um círculo sagrado, se preparar todo para fazer uma consagração, sei lá, um banimento, enfim, aquilo que você for ritualizar com um deus hindu, por exemplo, não faz parte do rito dele. Então, meio que não tem como, entendeu? Não é que você não possa, eu acho só que não orna, né? Até porque é uma outra linguagem, é um outro tipo de rito. Essa deusa de hoje, ela foi escolhida por uma acólita, por uma dedicanda minha, por uma aluna do curso, né? A gente fez uma brincadeira após a última aula online que a gente teve. Eu fiz uma pergunta e eu disse que quem respondesse primeiro poderia escolher a deusa, que eu iria fazer então um vídeo a respeito, para que ela soubesse mais. E ela fez a escolha então dessa deusa. Então esse vídeo de hoje vai para Brenda. Brenda já é o nome da arte, da minha acólita, da minha aluna. Então esse vídeo hoje é especial para ela. Beijo. Continuando. Como surgiu Kali? Segundo a lenda, Kali nasceu da testa da deusa Durga, essa aí que vocês estão vendo na imagem, Durga. Enquanto Durga estava em uma batalha contra um demônio, ela invocou a deusa Kali com o propósito de que ela ajudasse na luta.
Kali se envolveu tanto na batalha que ela começou a destruir tudo que estava ao alcance dela, tipo, perdeu o controle completamente. Aí o Shiva, que é esse outro deus hindu que está aí do lado, ele se jogou aos pés da Kali numa tentativa de fazer ela parar, de trazer ela de volta à realidade. Surpreendentemente, a estratégia deu certo. A deusa, tipo, levou um susto. Ela ficou chocada com a visão do que ela estava fazendo ali, né? Do quanto ela já tinha destruído. E é por isso que a gente tem essa imagem dela mostrando a língua, porque foi exatamente isso que ela fez. Ela arregalou o olho e mostrou a língua no espanto do que ela estava visualizando do próprio ataque, do que ela mesma estava fazendo. E aí ela parou. Por isso que a gente vê sempre essas imagens da deusa aí com a língua para fora. Então, por causa desse acontecimento, a imagem mais comum da deusa é ilustrada com ela calma, em pé, enquanto um dos seus pés está no peito de Shiva e a língua dela praticamente toda do lado de fora da boca. Além disso, ela aparece como uma mulher de pele escura ou azulada. Os seus cabelos negros e o seu rosto manchado com sangue. Ela sempre possui 4 ou 8 braços. Então, muitas vezes vocês vão ver as imagens de Kali com 4 ou 8 braços. Não está incorreta, tá? É que depende muito de quem projetou a imagem de acordo com as lendas. Mas é comum. Não se espante do tipo, não é verdadeira a imagem, ou tipo, por exemplo, esse site que eu estou lendo, esse livro, enfim, não está representando a deusa como ela é. Não, ela é realmente representada ou com 4 ou com 8 braços. Então, não se espantem. Ela também tem um colar de crânio humano no pescoço dela. Apesar de toda a destruição, a deusa é vista também como renascimento. É ela quem faz girar a roda do tempo, assim como a junção de todas as cores. Então ali se cria o branco. Dizem que Kali é a união de todo o universo, tornando-se o princípio e o fim. Assim como os outros deuses indianos, né, hindus, ela também é venerada durante alguns festivais. O mais comum festival comemorado a respeito da deusa é o Kali Puja, onde os devotos oferecem arroz, lentilha, flores, flores de hibisco e meditam em nome dela até o amanhecer do dia seguinte. Então aqui meio que já fica uma dica, né? Como eu disse, a gente não consegue ritualizar, né, com ela, fazer um rito mesmo, mas tem essas formas de culto à deusa. E aí vai de acordo com a sua intenção, o que você quer para fazer isso. A deusa ela possui 3 símbolos marcantes. Então, é a serpente, o triângulo vermelho com a ponta para baixo e o crânio humano. Então, esses são os símbolos da deusa. Aí, qual seria assim o melhor momento para a gente fazer a invocação dessa deusa, né? Em que momento que eu deveria, então, por que invocar a Kali? Kali está sempre próxima para nos avisar de algum encerramento em nossas vidas, seja de morte, relacionamento, perda de emprego, ou apenas uma nova fase da nossa vida. Então, se de repente você está passando por alguma dessas coisas que eu citei, então assim, você não precisa nem consagrar um altar, nem nada. Basta você ter uma imagem dela, acender um incenso em agradecimento, pedir ajuda, a força dela, então, para que esse ciclo se encerre e que renove, né? O seu ciclo de coisas novas já ajuda bastante. Então, ela é relacionada a tudo isso, a tudo que está se encerrando para o bem ou para o mal. É a respeito de encerramento. Não necessariamente, tipo assim, a gente tem que ver isso como uma forma negativa. Ela é a força da renovação. Ela é a transformação. A deusa, ela sempre está disponível para ser invocada através de um mantra, quando alguém precisa de um empurrãozinho, ou seja, uma força para enfrentar os dias seguintes. É importante lembrar que somos seres que estão sempre em mudança constante, ou seja, que a gente está sempre evoluindo, sempre crescendo. É preferível que a gente faça isso, os rituais de invocação para Kali, de preferência durante a lua nova, tá? E aí a gente tem as formas e os templos devotos a respeito de Kali.
Então, assim, ela tem alguns outros nomes pela qual ela também é conhecida. E aqui eu vou falar bem devagar, porque são nomes complicados e eu tenho problema com o meu trava-língua. Então, vamos lá. Ela também é conhecida como Xiama, Adjamá, Taramá e Dakshina, Kalika e Chamundi. Então, essas são as formas populares. Na Índia, por exemplo, muitas pessoas, cada um vai chamar ela de um jeito de acordo, como é que eu posso dizer, com a sua tradição, né? Porque por mais que o hinduísmo seja uma coisa só, mas cada um tem uma forma de ritualizar. Como eu disse, como ela serve tanto para uma coisa quanto para outra, uns veem como a deusa da destruição, a outra do renascimento, do amor, nananã. Então, de acordo com o que a pessoa ritualiza, é que ela utiliza esse nome para definir a deusa. Por isso ela tem tantos nomes. Então, esses são os mais populares. Aí tem o Bhadrakali, que significa a Kali gentil. E aí tem o Shamashana Kali, que vive apenas no campo de cremação. Ou seja, então essa é só quando alguém parte que eles invocam essa deusa, né, com esse nome. E aí tem os templos. Os templos mais notáveis, os mais conhecidos, são os templos de Kali, eles ficam ao leste da Índia. Tem um templo lá que é chamado Dakshineshwar e Kaligita, esse aqui fica em Calcutá, em Calcutá. E Camaquia, em Assam, é uma cidade da Índia. São as sedes de práticas tântricas. E aí também tem o templo de Ramakrishna, Paramahansa, Swami Vivekananda, Vamakayapa e Ramprasad. São alguns dos lendários devotos, são tipo assim, como se fossem santos, né? Também são conhecidos como deidades dentro da Índia. São os devotos mais conhecidos, mais famosos, seriam tipo os apóstolos dela, vai, para te fazer uma comparação, seriam os seguidores mais famosos da deusa. E assim, uma coisa era muito comum entre esses santos, todos eles amavam ela tão profundamente como se tivessem assim sendo devotos em relação ao amor que eles sentiam pela própria mãe. Então era muito respeito em relação à deusa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que minha aluna também goste do vídeo. Pouca informação, é um vídeo mais curto, porque eu estava lendo a respeito, é muita coisa. Então eu tentei resumir da forma mais sucinta, só para trazer o que é de mais importante, não que não importe, mas é porque são muitas histórias, muitas lendas, e o vídeo ficaria muito longo. Então eu trouxe aqui só o principal mesmo assim, a nata da informação. Eu sou a Juliana Silva, este é o Mystic World, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu curtir. Compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a essa e outras informações e fiquem aí sabendo a respeito dos cultos, dos deuses, das histórias, das mitologias. Enfim, conto com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, até a próxima semana.